Olá, morecos! Bom dia! Mais uma vez aqui com vocês. Mais uma escola dominical em casa. Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? E louva a Deus por essa oportunidade que a gente tem, onde mesmo à distância a gente consegue ministrar, através dessas aulas alcançar o coração de vocês, né? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ministrar sobre a vida de vocês. Louva ao Senhor por isso. Bom, antes de qualquer coisa, então, eu vou pedir para que você curve sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus? Amém? Pai querido, graças te damos, ó Senhor, por mais um dia na tua presença, por mais esse momento, Senhor, onde ministraremos a tua palavra, Senhor, e falar das tuas coisas, das tuas obras, do teu reino. Senhor, é tão bom, é tão gostoso. E eu te louvo por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor possa alcançar o coração de cada adolescente, de cada filho teu, Senhor, que os ouvidos desses adolescentes possam estar sensíveis à tua voz, que o coração deles possa ser uma terra fértil e preparada, Senhor, para a tua palavra, e que através disso eles possam dar frutos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço para que o teu Espírito Santo vá de encontro a cada vida nesse momento, de encontro a cada adolescente, Senhor, trazendo a tua paz, trazendo a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, os cobrindo com o teu sangue, Jesus querido. No teu nome nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Vamos lá, então a lição de hoje é a lição 13, que tem por título Chega de fazer do meu jeito. E a base bíblica que nós vamos ler então, eu vou ler todo esse texto, né? Tá em Gálatas 5, do versículo 16 ao versículo 25. Eu vou ler aqui rapidinho para que vocês entendam. Versículo 16, Gálatas 5. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Que palavra rica! E a gente vai entender um pouquinho mais o que esse texto nos ensina, o que esse texto traz para o nosso dia a dia como ensinamento. Com certeza vocês já aprenderam a história de Adão e Eva, né? A desobediência deles. A partir dessa desobediência foi quando o pecado entrou no mundo, o pecado entrou na humanidade. A partir desse momento, todos nós fomos criados, fomos gerados
no pecado. Então, não existe uma pessoa que esteja isenta disso. O único que teve foi Jesus Cristo, né? Que não pecou, não foi concebido em pecado. Fora Jesus Cristo, qualquer pessoa tem a natureza pecaminosa. Desde uma criancinha até o mais velho tem a natureza pecaminosa. E é muito fácil a gente perceber isso quando a gente olha uma criança, não é? A gente percebe que a criança, para alcançar, para ter aquilo que ela quer, logo desde pequenininha ela começa a fazer birra, né? Para ter aquilo que ela tanto quer dos seus pais. Ela mal começa a falar, ela já sabe mentir, né? Ela empurra o amiguinho, ela morde, ela já aprende a bater e tudo mais. Então a gente percebe aí que é o que isso? É a natureza pecaminosa, né? Foi a forma que nós fomos gerados, justamente por causa de um pecado que ocorreu lá atrás. Mas olha que coisa interessante. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, algo maravilhoso, algo incrível acontece. Aquele velho homem, aquela nossa velha natureza, ela fica para trás. E em nós é gerada uma nova natureza, uma nova criatura, que é a natureza de Cristo na nossa vida. Enquanto a natureza pecaminosa nos aproxima do pecado, a nova natureza, a natureza em Cristo nos aproxima da nossa salvação, nos conduz a caminhos melhores. Amém? Olha só que interessante que tem aqui. O problema é que a nossa velha natureza pecaminosa não desaparece, mesmo quando a gente aceita Cristo. Então, cabe a cada cristão decidir ouvir, né, seguir a velha natureza ou dar ouvido para a nova natureza. É uma decisão que nós temos que tomar todos os dias, em todos os momentos, e a gente vai entender por quê. Quando a gente olha aqui o primeiro tópico da revista, fala assim: um grande conflito. Pronto, aí já diz tudo, né? No versículo 17 de Gálatas fala: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro o tempo todo. O que é, Patrícia, que está em conflito então aí? A carne contra o espírito, o pecado contra a santidade, a velha natureza contra a nova natureza. Então, tudo isso está dentro de nós, ocasionando o quê? Um conflito. E Paulo explica muito bem isso em sua carta aos Gálatas, dizendo que a nossa velha natureza pecaminosa vive, então, nos conduzindo ao pecado. Como eu já disse, enquanto a nossa nova natureza, né, a natureza em Jesus, ela nos mostra um novo caminho, uma nova escolha e longe de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, longe do pecado. Ah, Paty, então quer dizer que quando eu aceito Jesus eu paro de pecar? Não para de pecar, mas você tem uma escolha de não pecar. Você tem a escolha de dar ouvido à voz da nova criatura, a voz do Espírito Santo de Deus dentro de você e se afastar do que é pecado, daquilo que angustia o coração de Deus, certo? Bom, eu quero ler também com vocês aqui Romanos 7. A revista deu a sugestão um pouquinho a mais, mas eu quero ler Romanos 7, do 18 ao 20. Isso explica também muito bem o que acontece no nosso dia a dia. Paulo também tinha essa luta dentro dele, né? Essa luta contra o pecado. E em Romanos 7, 18 diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer,
esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, veja como nós temos a oportunidade de escolher as decisões que nós vamos tomar, né? As escolhas que a gente vai fazer. Bom, o segundo tópico da lição fala os desejos da velha natureza. E lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, tá lá dizendo: ora, as obras da carne são manifestas, eu os advirto, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é sério. Quando a gente se dobra ao pecado, quando ele faz parte do nosso dia a dia, quando a gente opta por fazer aquilo que desagrada o coração de Deus, a gente sabe que a gente está muito mais distante do reino, a gente está muito mais distante de estar com o Senhor um dia. Por isso que essa escolha é uma escolha muito importante que a gente deve fazer em todo o tempo. Bom, aqui com relação aos desejos da velha natureza, em Gálatas nós temos uma lista de desejos pecaminosos da velha natureza que o próprio Paulo, ele chama de obras da carne. E a revista, ela cita um pouco aqui pra gente. Então, a primeira coisa, a velha natureza e o sexo, a prostituição. A gente pensa assim, adolescente ainda não tá nessa vibe. Mas é complicado, é agora que começa tudo, a curiosidade, o mundo chamando atenção para muitas coisas. Esse é o momento de vocês ficarem atentos. Então, aqui na revista, eu só vou frisar aquilo que não é bom, aquilo que a gente tem que tomar cuidado e se distanciar. Primeiro, ver cenas de sexo em filmes, revistas ou sites. Depois, ficar. Todo mundo conhece essa nomenclatura, né? Ficar, que é beijar e acariciar alguém só por prazer e diversão. Algo sem compromisso. Depois, vestir-se de modo inconveniente. Vamos prestar atenção à forma como nós nos vestimos. Se vai ofender alguém, se vai chamar a atenção de alguém, né, para que o nosso corpo seja visualizado. Isso tem que ter uma atenção aqui especial. Olhar para alguém do sexo oposto com malícia, com desejos. Fazer sexo com o namorado. Então, tudo isso são práticas que são pecaminosas e tem que se ficar em alerta, atento a isso. Bom, quando bate aquela vontade de fazer essas coisas, é a velha natureza chamando, e aí a decisão é sua, né? E opte a fazer aquilo que agrada o coração de Deus, né? Diga não. Pare e escuta a voz da nova natureza, a natureza de Cristo em você. Depois, Paulo cita outra situação aqui da velha natureza e a religião, que é idolatria, feitiçaria. Então, aqui tem assinalado algumas situações também. Por exemplo, adorar imagens e santos, né? Graças a Deus nós não temos essa prática, mas aqui, logo abaixo, tem adorar ídolos de esporte, de música, televisão ou cinema. Então, tudo bem, a gente pode não adorar a santos, porque a gente sabe que o único santo que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Só que a partir do momento que eu idolatro alguém, uma personalidade, também isso é pecado. Então, isso são sinais da velha natureza. Depois, amar o dinheiro, a fama, o sucesso, consultar adivinhos. E quando a gente fala de consultar adivinhos, é leitura de mãos, de búzios, de cartas, de mapa astral, acreditar em signos e horóscopo. Quantas pessoas vão atrás disso? Ai, deixa eu ver o que tá falando pra mim hoje, vou ver se eu tô com sorte no amor, se vai dar tudo certo pra mim e tal. É outra forma de ouvir a velha natureza. Brincar da brincadeira de copos, aí a gente já teve aula falando sobre isso, né, do erro que é isso, o que você está chamando através dessa brincadeira.
ler livros e revistas, assistir filmes e desenhos de bruxos e bruxas, feiticeiros e feiticeiras e tornar-se um grande fã. A gente sabe que tem aí vários temas de filmes, né, voltados para essa área, então tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo que está entrando na sua mente, que pode descer para o teu coração, né? Tome cuidado com isso. Depois aqui, Paulo adverte sobre a velha natureza e os relacionamentos. Então, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções e inveja. Então, Paulo aqui nos dá vários exemplos de como a nossa velha natureza nos conduz ao pecado, né? E acaba com isso estragando os nossos relacionamentos também. Então, se eu te fizer algumas perguntas, como está aqui na revista, reflete aí. Existe alguém que você odeia? Um colega da escola, um professor, um vizinho, um amigo, um parente, alguém da família, né? Sim ou não? Então, já é um ponto para vocês observarem. Quando alguém ganha uma coisa que você queria muito, uma boa nota na escola, um presente, um elogio, você fica com inveja assim, ai, por que foi eu? Por que foi ele ou ela? Enfim, quando você perde num jogo, seja ele de futebol, vôlei, basquete, enfim, qualquer esporte, você fica furioso, você xinga todo mundo e até parte para uma agressão física. Então, todas essas questões são questões para você refletir, para ver qual tem sido o seu comportamento. Se você tem dado ouvido à velha natureza, à natureza pecaminosa, ou se você tem decidido ouvir a nova natureza, que é a natureza que o Senhor te conduz à cruz, que o Senhor te conduz à salvação. E depois nós vemos aqui a velha natureza e a alimentação. Isso inclui bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Bom, a gente tem que parar para observar que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E eu tenho que estar atenta àquilo que eu vou enchendo o meu corpo, aquilo que eu vou colocando para dentro do meu corpo. Então, o que fizermos que pode nos causar algum mal está completamente fora da vontade de Deus, está entristecendo o coração de Deus. E aí incluímos fumar cigarro, maconha, experimentar uma droga, seja cocaína, êxtase, crack, por curiosidade ou por diversão, não importa, ir a uma festa ou um show e tomar bebidas alcoólicas, então cerveja, chopp, vinho, uísque, aí vai até ficar alegre ou ficar bêbado. Então tem muita gente da idade de vocês partindo para essa vida, né? Aceitando essas escolhas, optando por isso. Então é complicado. Comer compulsivamente um monte de doces, frituras, porcarias, então compulsivamente, descontroladamente. Então o pecado da glutonaria também são coisas que a gente tem que ficar em alerta aqui. Então o importante dessa lição, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é: vocês têm uma escolha, né? Vocês são do Senhor Jesus. Eu sei que há uma guerra aí dentro, porque as coisas da carne, elas são prazerosas, mas a gente sabe onde ela nos conduz. Enquanto Deus tem algo infinitamente melhor para cada um de nós. Como vale a pena a gente ouvir aquilo que o Senhor tem guardado para nós, aquilo que o Espírito Santo de Deus se comunica através do nosso espírito, né? Então, que sempre quando vocês estiverem em alguma situação onde vocês tenham que fazer uma escolha de algo que seja prazeroso para você como carne, como pessoa, e que vai desagradar o coração de Deus, que vocês possam optar em não fazer
e estar de acordo com o propósito e o plano de Deus para a vida de vocês. Então, que não seja do seu jeito, né? Como diz aqui o tema da lição de hoje, chega de fazer do meu jeito, chega de fazer do seu jeito, faça do jeito de Deus. O jeito de Deus é sempre o melhor. A palavra de Deus fala que o Senhor ele tem pensamentos de paz, são coisas boas que o Senhor tem ao nosso respeito. Então, que você possa fazer uma melhor escolha no seu dia a dia. Amém? Amo vocês, que Deus abençoe, que fale ao coração de vocês de uma forma muito especial e em breve nos veremos. Se Deus quiser, ó. Beijo bem gostoso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.